Bom dia, irmãos, a paz do Senhor a todos, você que me vê agora, que me verá daqui um pouco mais. Eu gostaria de, nesse momento, levar um papo com você a respeito das coisas eternas de Deus e o que nos espera pela frente. E para isso eu gostaria de ler com você o capítulo 21 do Evangelho de Cristo segundo o Dr. Lucas, o escritor do Evangelho Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 7. E eu gostaria de conversar com você a respeito dessas verdades que nos indicam, melhor dizendo, a respeito dos tempos finais. E o texto começa dizendo o seguinte: e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinais haverá quando isto estiver para acontecer? E disse-lhe então Jesus: Vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e o tempo do fim está próximo. Não vades, portanto, contra eles. Portanto, após eles. O primeiro sinal que Cristo nos indica dos tempos do fim é a manifestação do falso Cristo. Ele está dizendo aqui que muitos se levantariam dizendo ser Cristo. Então, este é o primeiro sinal que a gente aprende com Jesus, que é um sinal da manifestação do espírito do anticristo. E nós sabemos que muitos se levantaram dizendo ser salvadores, e Jesus diz: olha, vocês não devem ir após eles. E aí continua Jesus dizendo: e quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Outro grande sinal que nós encontramos na Bíblia Sagrada, aqui nesse texto, é Jesus falando que o que precederia o final dos tempos seriam as guerras e as sedições, ou seja, os rumores de guerras. Nós temos visto o mundo inteiro em constante guerras. Agora mesmo, nesse exato momento, estamos na iminência de uma terceira guerra mundial. Começou com a invasão da Rússia na Ucrânia, invadindo a Ucrânia, e já está envolvido vários países do mundo inteiro, tanto das Américas quanto da Europa. O mundo está envolvido nessa guerra. Só ainda não fora declarado uma terceira guerra mundial. Mas a verdade é que as guerras estão aí, os rumores de guerras estão aí. E isso prenuncia que estamos chegando num tempo difícil, que é o tempo do fim. E Jesus continua dizendo: levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino. Este sinal a gente vê acontecendo constantemente no nosso mundo. São levantes de nações contra nações, e não só por questão da guerra, mas por políticas outras, principalmente questões ambientais, culturais, sociais e econômicas. Nós vemos o mundo se degradando, ninguém é amigo de ninguém. O que existe, na verdade, são interesses políticos, E Jesus continua dizendo: e haverá em vários lugares grandes terremotos. Haverá fome, haverá pestilência, coisas espantosas, grandes sinais no céu. Então veja bem, grandes terremotos. Nós vimos nos últimos anos terremotos
assustadores. Recentemente nós vimos um terremoto no Irã que devastou as cidades, matou milhares de pessoas. Nós vemos a fome no mundo, países como o Brasil, por exemplo, que são países ricos, que é um país rico, e a fome impera. Temos pessoas passando fome, milhares delas com fome. Nós vemos, por exemplo, a África, de muitos e muitos anos, de décadas, se fala da fome na África. Aí imagina-se que a África é um continente pobre, que os países africanos são pobres. Não, nem todos os países africanos são pobres. Pelo contrário, são países ricos. Tem lá minerais, tem lá terra produtiva. Porém, as questões políticas desses países levaram o povo à pobreza extrema. Homens de má índole, de má conduta, preferem que o povo continue empobrecido, porque sabem que um povo empobrecido é um povo fácil de se dominar. No Brasil, por exemplo, nós temos uma região no Brasil que é riquíssima, que tem terras produtivas, que é um local privilegiado. Porém, essa região brasileira, o povo é pobre. E por que é pobre? Porque os governos querem que sejam pobres. Eu estou falando do Nordeste brasileiro. Jesus disse, olha, terremotos, fome, pestilência. Vez ou outra nós vemos surgir no mundo doenças que ceifam milhões de vidas, como foi, por exemplo, a questão do Covid-19. Milhões de pessoas morreram no mundo inteiro. E aí começaram a achar culpados. Culpavam-se governos, culpavam-se os cientistas e tentaram achar culpados para toda essa mortandade através do Covid-19. Quando, na verdade, Jesus, há mais de 2000 anos atrás, já havia predito que um dos sinais do fim dos tempos seria a peste. Ele também disse que haveria coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Nós temos visto aí o mundo assustado com a revelação do que tem sido descoberto nos céus. E nós vemos também governos escondendo coisas, as questões dos extraterrestres, os OVNIs, são sinais que nós desconhecemos, mas que existem. Eu não sei te dizer como, mas existem, e os governos escondem, e a Bíblia não fala abertamente a respeito disso, mas o Senhor Jesus fala de coisas espantosas, sinais grandiosos, e tudo isso é o prenúncio do fim dos tempos. E Jesus completa dizendo assim: mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. Jesus está dizendo que, e isso aqui ele dizia para a sua igreja, para aqueles que estavam ali presentes, e consequentemente também para aqueles que viriam depois. Ele disse: olha, antes de tudo isso vai haver um período de perseguição aos cristãos, aos crentes. E nós temos presenciado isso. A verdade é que os crentes do mundo inteiro são perseguidos. São perseguidos por políticos, por políticas. São perseguidos de diversas formas. E há aqueles países radicais, como por exemplo China, Irã, Coreia do Norte, Rússia e outros países que são
que são países contrários ao cristianismo. E muitos de nossos irmãos estão morrendo, estão nas prisões, estão sendo levados para campo de concentração prisional, para trabalho forçado por toda a vida. Recentemente tivemos notícia de que uma criança de 2 anos, fora condenado à prisão perpétua na Coreia do Norte, porque os pais professavam o nome de Jesus Cristo. Absurdo isso, mas é a realidade do nosso mundo. E Jesus diz: e vos acontecerá isto para testemunho. Aqui está o porquê do sofrimento dos cristãos. Por que isso? Jesus está revelando o porquê das lutas, das perseguições, das mortes, para que sirva como testemunho ao mundo de que, de fato, o Senhor Jesus falou essas coisas e elas estão acontecendo. Ele diz: proponde, pois, em vosso coração não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Jesus está dizendo: olha, quando vocês forem presos por causa do meu nome, não se preocupe com a defesa, não se preocupe em argumentarem para tentar provar ou justificar a razão da sua fé. Irmãos, isso aqui é interessante. Nós não precisamos provar para o mundo a razão da nossa fé. Nós precisamos simplesmente crer no Senhor Jesus Cristo e saber que o nosso reino não é um reino terrenal, o nosso reino é um reino celestial, e que nós precisamos compreender que cedo ou tarde haveremos de deixar este plano terreno para estar com o Senhor Jesus, e isso para todo sempre. É importante a gente compreender isso, é importante a gente saber que o nosso descanso não é aqui na terra. Tudo parece ser muito bom e a gente se apega com todas as forças para continuar aqui. Mas a promessa de Jesus para a sua igreja não é para uma vida de absoluta paz e segurança aqui na terra. Ele está deixando um alerta para a igreja, para nós cristãos, que a nossa luta é constante aqui, mas o nosso descanso é na glória com Ele. Ele continua dizendo: propunde-vos, pois, no vosso coração não premeditar como responder. Ou seja, não se preocupem com a defesa do vosso testemunho. Outro sinal, ele diz assim: e até pelos pais, e irmãos, e parentes, e amigos, sereis entregues e matarão alguns de vós. Ele está dizendo que o inimigo da igreja será os pais, o próprio pai, a própria mãe, os próprios irmãos, os parentes e aqueles que se dizem amigos. Estes haverá de entregar os crentes para que sejam mortos, para que sejam presos. E ele diz assim: e de todos estes sereis odiados por causa do meu nome. Imagine você a extrema corrupção dos últimos dias. Um filho, uma filha ser odiado pelo próprio pai, pelo próprio irmão, pelos próprios parentes, por causa do nome de Jesus, porque aquela pessoa professa o nome de Jesus. Mas Jesus garante uma coisa, ele diz assim: mas não perecerá o único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Obviamente que o que Jesus está dizendo aqui é para um período já bem próximo mesmo do fim. Tudo isso que foi dito, muitas dessas coisas a gente já ouviu, já viu acontecer. E é preciso
é preciso perseverança na fé, é preciso paciência para que a gente continue firmes na presença de Deus. Você que ainda tem no coração aquele resquício que você trouxe de outras épocas, de que ser crente tem que ser crente na igreja, no templo, no grandioso templo, na grandiosa igreja, onde há multidão, onde há festas, onde há movimentos, onde há grandes publicidades. Eu vou te dizer uma coisa, vai chegar um dia em que tudo isso irá acabar. E há ainda aquele que estiver vivo para presenciar esse dia, irão descobrir que tudo foi vão. Irão descobrir que o que realmente interessa é estar com Cristo, é estar em Cristo Jesus. Irão descobrir que o Espírito Santo de Deus nunca esteve habitando nos suntuosos templos, mas esteve habitando no coração do homem e da mulher que lhe foi sincero. Então, queridos irmãos, que nós tomemos cuidado e venhamos compreender que o Senhor Jesus quer de nós uma vida genuína na presença dele, uma vida de sinceridade na presença dele. Termino lembrando a você que no dia da crucificação, quando Jesus estava crucificado, agonizando naquela cruz, ladeado por dois bandidos, dois homens pecadores, extremamente pecadores, um deles, na última hora, disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Nenhum homem sábio, nenhum religioso, ninguém teve o privilégio que aquele pecador teve. Ele entrou com Cristo no paraíso naquele mesmo dia. Naquele mesmo dia ele entrou com Cristo no paraíso. Poderia ter sido qualquer outro religioso, poderia ter sido qualquer outro rico, poderia ter sido um sacerdote, poderia ter sido um levita, poderia ter sido outra pessoa, mas não, foi exatamente o bandido. Por quê? Porque aquele bandido reconheceu o senhorio de Cristo Jesus. É isso que precisamos reconhecer todos os dias de nossas vidas. Reconhecer o senhorio de Cristo sobre nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus.